Essa unidade nossa, ela vai tratar de dois assuntos que, na verdade, são métodos para encontrar soluções de equações diferenciais. A gente percebeu, no caso da, da unidade passada, a gente aprendeu como encontrar soluções de equações diferenciais de segunda ordem com coeficientes constantes, ainda que fossem não homogêneas, e um caso particular de equações de coeficientes, equações lineares, de coeficientes não constantes, foi o caso de equações de Cauchy-Euler, que a gente ainda tinha um método. Fora esse caso particular de Cauchy-Euler, a gente não tem muitos métodos fechados para soluções fechadas de equações de segunda ordem. Fechadas que eu digo, dadas por expressões de funções elementares. Mas, nessa parte da unidade, a gente vai aprender uma outra maneira de encontrar soluções. Não, a expressão não fica através de funções elementares, mas fica através de séries de potências. Por isso que eu pedi para vocês assistirem aquela revisão de séries de potências na aula assíncrona da segunda-feira. Essencialmente, ali a gente vai precisar dos resultados de derivação e de integração de séries, né? Mas para isso você precisa ter convergência. No caso, quando dentro do raio do intervalo de convergência, né? Dentro do intervalo de convergência, você pode derivar termo a termo, a integração também é feita termo a termo, e isso torna possível as contas que a gente vai fazer. É basicamente isso. E aí eu tenho um exemplo, é um exemplo, é o exemplo mais simples, e ele nem é um exemplo motivador de verdade, mas é porque ele é muito simples que ele está aí. Essa equação 1 aí é a nossa equação conhecida já, né, de oscilador. Veja, é do sistema massa-mola, né, com o W, o ômega quadrado aqui sendo igual a 1, né, é o sistema massa-mola homogêneo, ele não é forçado, não é amortecido e tem ômega quadrado igual a 1. Então a gente já sabe resolver isso aqui, a gente aprendeu na aula passada, a equação auxiliar vai ser m quadrado mais 1 igual a zero, que tem raiz mais ou menos i, e portanto a solução geral vai ficar uma constante cosseno x mais outra constante seno x. É isso, a gente já sabe. Mas eu queria olhar para uma solução dada em série de potências para essa equação. Se existir uma solução que for dada em série de potências dessa equação, como ela será? Eu estou afirmando que ela será como essa função, essa soma de séries que está aí na expressão 2. Então, vamos fazer essa conta para a gente perceber isso. Ok? Exemplo 1. Então, suponhamos que uma função em série de potências, né, y, em série de potências, um coeficiente aqui que eu, por enquanto, não sei quem é solução de 1. Um é y duas linhas mais y igual a zero, ok? Então, percebendo que vou derivar essa série de potência aqui, uma vez. Lembra que estou com a série de potência, então vou derivar no raio de convergência dela, né, que não está claro para mim quem é, mas eu estou pensando no raio na derivação com x dentro do intervalo de convergência, né, no interior do intervalo de convergência. E aí, veja que o termo n igual a zero aqui é o termo que tem só o a zero. Não tem x. Então, quando você deriva com relação a x, ele some. Então, sua soma vai começar de verdade é de 1.
E aí, quando você deriva o termo geral aqui, vai ficar n a n x elevado a n. Ok? Agora deriva a segunda vez, que será a derivada desse aqui. Faltou o menos 1 aqui, desculpe. Olha só. Se eu derivo isso aqui em relação a x, veja que quando n é 1, não aparece x, eu só tenho o a1. E quando eu derivo o a1 sem x, ele anula. De modo que o termo de ordem 1 aqui, ele não aparece na derivada. Ou seja, a derivada começa de n igual a 2. E aí eu derivo o termo geral. Pessoal, essas duas expressões eu vou estar sempre usando, tá? Certo? Aí é algo que a gente vai estar sempre usando nos outros exemplos também. Então, depois que a gente percebe essas duas derivadas, substituímos em 1 e obtemos. Lembra que 1 é y duas linhas mais y igual a 0. Então, y duas linhas, acabei de calcular ali, mais y igual a 0. Ora, eu preciso fazer mudanças de variáveis, porque o que eu tenho em mente aqui é que eu vou colocar aqui de canto, a notinha de canto aqui, ó. A notinha de canto é a seguinte. Esse conjunto aqui é linearmente independente, certo? Naquele sentido de funções linearmente independentes, ok? Esse conjunto aqui é linearmente independente. De modo que se você tem uma combinação linear deles, mesmo que sendo infinita, uma combinação linear nula deles, então os coeficientes têm que ser nulos. Então, eu vou chamar isso de uma maneira informal de polinômio generalizado, quer dizer, polinômio de grau ou polinômio de grau infinito. Isso não é uma terminologia formal, tá bom? Mas a gente pode pensar assim, é um polinômio de grau infinito. Lembra que o polinômio tem essa propriedade? Se ele é zero, então todos os coeficientes são nulos. A mesma coisa acontece com esse cara aí, com esse polinômio, entre aspas, de grau infinito. Olha só, então, com isso em mente, com essa independência linear em mente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mudança de variável aqui nessa série para obter um x elevado a n aqui e eu poder colocar tudo na mesma soma, tá bom? Então, eu vou chamar de n', depois eu apago a linha, tá bom? n menos 2 de n', porque aqui vai aparecer
N, né? Olha só, quando N for 2, N' vai ser zero, né? Quando N for para infinito, N' também vai. N é N' mais 2. E N menos 1 será N' mais 1. A N é a N mais 2. E X, N menos 2 é N'. Veja que eu falei N', mas não escrevi a linha, porque eu ia apagar. Tá bom? Ok? Pronto. Com isso aqui, o que acontece? Eu estou com as duas somas, mesmas potências de x. Então, eu vou colocar tudo na mesma soma. Eu tenho x elevado a n nas duas e tenho esses coeficientes, de modo que eu posso colocá-los, colocar x a n em evidência. Ok? E aí vem aquela coisa da independência linear. Se isso aqui está se anulando, é porque todos os coeficientes são nulos. Então, eu consigo, com isso, uma forma de recorrência. Eu vou escrever aqui, ó, isolando o AN mais 2. Eu consigo uma fórmula de recorrência para os nossos coeficientes. Quem é a zero não tem relação nenhuma, a 1 também não. Então, eu tenho que começar do A2. O que eu vou fazer? Eu tenho uma relação de recorrência. O que eu vou fazer é listar alguns valores para ver se eu encontro algum padrão. Ok? Então, A2. Quem é A2? Nesse caso, n igual a zero, então fica a zero sobre 1 vezes 2, correto? A3 é quando n é 1. Então, vai ficar menos A1, 2 vezes 3. Vou colocar 4 aqui. Quem é A4? É quando n é 2, então vai ficar menos A2, 3 vezes 4. Ora, mas o A2 eu acabei de calcular aqui. Posso substituir. Vai ficar A0 sobre 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Quem é A5? A5 é quando n é 3. Então vai ficar menos A3 sobre 4 vezes 5. O A3 eu acabei de calcular. Ele é A1 sobre menos A1, menos cancelou ali, né? 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Vamos para A6. A6 é quando n é 4. Então vai ficar menos A4 sobre 5 vezes 6. Mas A4 eu acabei de calcular aqui. Então vai ficar menos A0 sobre 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, 6 fatorial. A7. A7 vai ser menos A5 sobre 6 vezes 7. O A5 está aqui. Vai dar menos A1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7, 7 fatorial. Eu já percebi um padrão. Não sei se vocês perceberam, mas como já fiz essa conta algumas vezes, então, na verdade, eu já sabia o padrão. Eu conto para vocês. É o seguinte, ó. O sinal, primeira coisa, o sinal está variando, né? Nos índices pares, sempre aparece o A0.
mais ou menos a zero sobre o fatorial do índice do coeficiente. E nos casos ímpares, o sinal também oscila. Também aparece o fatorial. Tá vendo? Ainda que eu não escrevi aqui, mas aqui é 3 fatorial, aqui é 5 fatorial e aqui é 7 fatorial. Mas aparece o A1 no lugar do A0. Então, na matemática a gente precisaria demonstrar que a gente só deduz que menos 1 elevado a n, A0, o A2n é menos 1 elevado a n vezes A0, 2n fatorial. E quando for ímpar, que no caso é 2n mais 1, isso dá menos 1 elevado a n A1 sobre 2n mais 1 fatorial. Então, eu consigo escrever, olha o AN e o A2n e o A2n mais 1. Então, eu consigo escrever assim, ó. Y, lembra que Y era AN, X, AN, né? Mas aí eu vou separar essa soma em duas partes, né? Vou separar nos coeficientes pares e os coeficientes ímpares. E agora é só substituir o A2n. Quem é o A2n? Vai aparecer um A0 lá, né? Que não depende de n, por isso ele pode sair da soma. E o A2n mais 1 vai aparecer o A1. Menos 1 AN, x a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. E é isso que foi enunciado lá no nosso exemplo. Ok? Isso aí que foi enunciado no nosso exemplo. Então tá aí. É exatamente a fórmula que a gente obteve lá, essa fórmula 2. Agora, observe essa fórmula 2. Se você se lembra aí da parte de série de potência de cálculo 2, tinha lá a série de Taylor, série de Maclaurin. A série de Maclaurin era a série de Taylor centrada no zero, não é assim? E você tinha alguns exemplos básicos que são feitos nos cursos de cálculo. É a exponencial, a série de Maclaurin da exponencial, do seno e do cosseno. E aqui são exatamente as séries de Maclaurin do cosseno e do seno. Ou seja, essa expressão é a versão em séries de constante vezes cosseno x mais constante vezes seno x. Faça essa observação aqui. Será que isso, a pergunta é, será que isso sempre vai acontecer? Quando é que isso pode acontecer? Quando é que você pode ter? Porque a gente começou assim, ó, suponha que tem um y que é uma série, que é uma solução em série daquela equação 1, certo? A gente supôs já que era uma solução. Será que eu poderia ter feito isso? Então, em primeiro lugar, eu tenho uma definição, que é a definição de ponto ordinário. Tem uma equação nessa forma aqui, né, o coeficiente de y duas linhas está sendo 1 aqui. Isso é importante, porque às vezes não vem já com o coeficiente 1 e a gente coloca para poder fazer análise. E o x0 vai ser um ponto ordinário da equação diferencial 3,
se P e Q forem funções analíticas em torno de x0. De outra maneira, se ela pudesse ser escrita em forma de série de potências em torno do x0. Okay? Quando o ponto não é ordinário, a gente diz que ele é singular. A gente ainda vai trabalhar com essa possibilidade, não nessa aula. Então, tá claro aí o que é ponto ordinário, gente? Um ponto ordinário da equação 3 é um ponto onde a P e a Q são analíticas, são escritas em termos de série de potências ao redor desse ponto. Ok? E aí vem o teorema. A gente não vai demonstrar, mas é ele que vai permitir que a gente faça as contas que a gente vai fazer. Ele vai dizer, ó, se o ponto for ordinário, então as soluções que formam o conjunto fundamental são analíticas, ou seja, são escritas em série de potências. Você já pode começar chamando ela de y igual ao somatório de an x elevado a n e procurar quem são os coeficientes a n. É isso que o teorema está falando para a gente. Se o ponto é ordinário, eu posso fazer a conta que eu fiz lá no exemplo 1. E no exemplo 1, P é 0 e Q é 1. Funções analíticas. Lembra, pessoal, que qualquer polinômio é uma função analítica, porque pode ser escrito como uma soma finita, onde os coeficientes se anulam a partir de um determinado índice. Vamos para os exemplos. Aqui eu tenho um exemplo. O primeiro exemplo pede para encontrar a solução geral dessa equação. Veja que não é uma equação de coeficientes constantes. Ela é linear, é homogênea, mas não tem coeficientes constantes. Você tem esse coeficiente aqui, esse coeficiente que não é constante. Ela não é Cauchy-Euler. Então, não tem, nada do que eu aprendi até agora serve para resolver essa equação. Notamos que, lembra que a equação é y duas linhas mais xy igual a zero. Então, P é identicamente nulo e Q de x é igual a x. Logo, P e Q são polinômios, né? E como eu acabei de dizer, polinômios são funções analíticas, em torno do zero ou até de outro ponto. São funções analíticas. Em torno de x0 igual a zero. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, quer dizer que o x0 é ponto ordinário dessa equação e, pelo teorema 1, suas soluções são analíticas, que é isso que você falou, Ana Vitória. Elas podem ser escritas em forma de série de potências. Vou colocar aqui. Nesse caso, é x. Veja que lá no teorema tem assim, ó, x menos x0 elevado a n, né? É a série de potências centrada em x0, mas meu x0 está sendo 1. Está sendo 0, desculpa, está sendo 0. Então, fica assim. Substituindo na equação, substituindo o que na equação, né? Substituindo y e y duas linhas em y duas linhas x, y igual a zero, às vezes a gente fala algumas coisas que são imprecisas, né? Eu falei substituindo na equação. Então, é bom a gente se preocupar e dizer substituindo o quê
Aí eu escrevo o que eu estou substituindo e em qual equação eu estou substituindo. Então, ó, substituindo y e y duas linhas na equação y duas linhas mais x igual a zero, eu vou me lembrar lá, né, primeiro cálculo que eu fiz, onde o y duas linhas era o somatório de n igual a 2 até infinito, n menos 1 a n, x elevado a n menos 2, tudo bem? Mais x vezes y, que é isso aqui. A mesma substituição que eu fiz antes, eu poderia fazer agora. Fazer a substituição e uma multiplicação que vai apresentar uma nova situação para a gente. Ó. Só lembrando, quando a gente fez a substituição, me apareceu isso aqui. Ok? E aqui eu vou multiplicar o x não depende de nada, eu posso entrar com ele no somatório, não depende do n, então eu posso entrar com ele no somatório, entrar e sair. E aí eu vou ter a nx elevado a n mais 1. O que aconteceu aqui, gente? Aconteceu o seguinte. A potência de x não está igual. Então ainda preciso fazer alguma coisa. Nesse caso, eu gostaria que vou deixar esse aqui igual a n. Então eu vou fazer outra mudança de variável. Que será n mais 1 igual a n'. Então eu repito esse cara. Repito aqui. E vou fazer a substituição no outro. Então, olha lá. Quando n for 0, n' é 1. E quando n for para infinito, n' também vai. N é n' menos 1. E n mais 1 é n'. Ok? Agora, com essa substituição, as potências de x estão iguais, mas o que não está igual é o limite inferior das somas. Os limites inferiores das somas. Então, o que eu faço? Bem, eu vou separar o termo n igual a 0 aqui. Eu posso separar o termo n igual a 0 aqui, que é quem? 2. O termo n igual a 0 é 2, né? Porque aqui dá 1 vezes 2, 2 a 2, ok? E aí eu vou começar somando de 1 até infinito. Coloco tudo no mesmo pacote aqui. Então, esse termo independente aqui, ele é 0, significa que o A2 é 0. Isso é importante. E esse coeficiente tem que ser 0. Todos esses coeficientes têm que ser 0. Se eu igualo a 0 e isolo o AN mais 2, eu vou obter uma regra de recorrência. Essa aqui, ó. Vamos para o A4. O A4 é quando n igual a 2, mas aqui fica menos A1, 3 vezes 4. De acordo aí, pessoal? O A5 é quando n igual a 3. Como ali é n menos 1, então aqui sim dá 2 sobre 4 vezes 5, que é 0. Aí eu venho para o A6.
O A6 é quando n igual a 4. Quando n igual a 4, aqui vai ficar menos A3, 5 vezes 6. Quando eu substituo, aí menos com menos é mais, vai ficar 0. 2 vezes 3, 5 vezes 6. O A7 é quando n é 5. Quando n é 5, ele vai ficar menos A4 sobre 6 vezes 7. Substitua o A4 que está ali em cima, vai ficar A1 sobre 3 vezes 4 vezes 6 vezes 7. E aí eu venho para o A8. O A8 é quando n é 6, então vai ficar A5 sobre 7 vezes 6. Só com A5, assim como A2 é 0. Anulou. Vamos agora para o A9. O A9, ele é menos, é quando n é 7, né? Então vai ficar 6 sobre 8 vezes 9. O A6 está logo aqui em cima, fica menos A0 sobre 2 vezes 3, vezes 5 vezes 6, vezes 8 vezes 9. Coisa interessante que ele está multiplicando, como você percebeu, ele está multiplicando, mas ele está pulando um, né? Ele pula um. O A10 é menos. O A10 é quando n é igual a 8. Então, menos A7 sobre 9 vezes 10. O A7 está logo aqui em cima, então fica menos A1 sobre 3 vezes 4, vezes 6 vezes 7, vezes 8 vezes 9. Então, comportamento parecido, né? E o A11, ele é quando n é 9, quando n é 9 aqui dá menos A8 sobre 10 vezes 11, o A8 é 0. Então, o que eu percebo? Eu estou com 3 classes de índices. Eu estou aqui com os múltiplos de 3, uma unidade acima dos múltiplos de 3 e 2 unidades acima dos múltiplos de 3. Poderia pensar também como uma unidade abaixo de múltiplos de 3 e 2 unidades abaixo, né, se você quiser pensar assim. Mas o fato é que aqui eu consigo deduzir que se o índice tem 2 unidades acima de múltiplo de 3, ele vai ser 0. Aqui, se eu quero saber quem é o coeficiente com índice sendo múltiplo de 3, ele vai ser necessariamente um múltiplo de A0. O sinal dele está oscilando. Ó, 3 vezes 1 deu menos 1. 3 vezes 2, positivo. 3 vezes 3, negativo. Então, depende do n aqui. Vou colocar esse A0 para frente. Aqui embaixo é quase um fatorial. O que falta para um fatorial? Se eu pudesse colocar o fatorial aqui. O que falta são... Aqui está faltando 4, 7, 4, 7. E de 3 em 3. Os múltiplos dessa PA de ordem 3, eles estão faltando embaixo. Então, eu coloco, é como se eu pudesse multiplicar em cima e embaixo para completar o fatorial. Quando eu faço isso, aí a pergunta fica, onde você para? Né? Aqui eu parei no 7. 7, que está 2 unidades abaixo do 9. Aqui eu parei no 4, né? Que está 2 unidades abaixo do 6. Né? E aqui no 1, que está 2 unidades abaixo do 3.
então eu tenho que parar no 3n menos 2. Ok? Esse cara aqui, que tem uma unidade acima do múltiplo de 3, tem um comportamento parecido. Mas quem eu estou tirando aqui, ó? Eu estou tirando 2 embaixo, né? Estou tirando 5. E aí vou nessa PA de ordem 3, 9 e 10. Então, por isso que aparece o 8 aqui. Então, observe também que eu paro duas unidades. Ó, o 8 foi o último cara que não apareceu. Ele é duas unidades antes do 10. O 5 é duas unidades antes do 7. E o 2 é duas unidades antes do 4. Então, vou parar duas unidades antes do 3n mais 1. Eu vou parar no 3n menos 1. 3n menos 1, 3n mais 1 fatorial. Olha só. O y, aquela série de potência lá. Já observando que eu separei meus índices em três classes diferentes, múltiplos de 3, todo número natural pode ser escrito assim. Assim como todo número natural é par ou é ímpar, todo número natural ou é múltiplo de 3, ou é uma unidade, ou é duas unidades acima de múltiplo de 3. Certo? Isso serve para qualquer número K. Né? Por exemplo, 5. Todo número natural ou é múltiplo de 5, ou é uma unidade, ou é duas, ou é três, ou é quatro unidades acima de um múltiplo de 5. Essas são todas as possibilidades pensando em múltiplos de 5, números naturais. Então, pensando nisso, eu posso separar essa soma em três partes, onde eu vou ter múltiplos de 3, uma unidade acima deles, os índices de uma unidade acima deles, e de duas. Essa a gente já sabe que é nula porque todos os coeficientes são nulos. E a outra, eu tenho aqui o A3N, que depende do A0, que o A0 não depende do N, pode sair da soma. Opa. 4 vezes 7 até 3N menos 2, A0, tudo sobre 3N fatorial, mais, agora, de ordem 3N mais 1. Essas contas devem ser feitas com atenção, a gente facilmente se confunde nelas. Principalmente ali na hora de encontrar o padrão da regra de recorrência. E está aí nossa solução geral. O segundo exemplo, 2.2. Primeira coisa, né? Primeira coisa, eu preciso saber se o ponto é ordinário. Se tem um ponto ordinário aí. Geralmente tem, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar a equação. Escrevemos. Qual é a equação? Vou colocar aqui para a gente se lembrar. 1 mais x quadrado. Y, duas linhas. X quadrado mais 1, né? Está igual. Né? Mais x, y' menos y igual a zero. Então, vai ficar y duas linhas mais x sobre 1 mais x quadrado, y' menos 1 sobre 1 mais x quadrado, y igual a zero. Neste caso, P de x é menos x sobre 1 mais x quadrado,
e Q de x é menos 1. Agora a gente tem que perceber, ó, veja que a gente não está no caso, como no caso anterior, que a gente tinha polinômios e já sabia que era analítico. A gente tem que perceber que as funções são analíticas em torno de alguém, preferência do zero, melhor de trabalhar. Só que olha só, o 1 sobre x quadrado, ele pode ser escrito assim, ó, 1 menos. Isso aqui me lembra o quê? A fórmula da soma dos infinitos, da soma dos termos de uma PG de razão com módulo menor do que 1. Não é assim? Ou seja, isso aqui é a soma dessa progressão geométrica aqui, ó. Então, posso escrever e vou lá. Acabei de perceber que essa fração, na verdade, é uma série de potência. Isso, a módulo de x menor do que 1. Eu estou nesse intervalo de convergência aí. Função que pega x e leva em 1 sobre 1 mais x quadrado. É analítica. Em menos 1. Ora, se ela é analítica, Q vai ser analítica também, que é menos ela. E P também vai ser analítica, que é x vezes ela. Então, a série geométrica, ela sempre pode ser uma ferramenta para mostrar que uma função é analítica. Eu não disse sempre é. Pode ser, certo? É uma das ferramentas que a gente tem aí para observar se uma função é analítica, principalmente essas que têm forma de frações de funções racionais, né? E que também são analíticas em torno de x0 igual a zero. Isto é, x0 igual a zero é ponto ordinário da minha equação 1 mais x quadrado y duas linhas menos xy mais xy menos y igual a zero. Pelo teorema 1, essa equação tem ou as soluções, né, dessa equação são analíticas. Então vamos lá, substituindo y, duas linhas nessa equação, temos, aí vai ficar, ó, 1 mais x quadrado, y duas linhas a gente já aprendeu, mais x vezes y, mais, menos, né? Menos y.
igual a zero. Ok? Eu percebo, uma coisa eu percebo aqui, ó. Quando eu multiplico 1 por essa série, ela vai repetir, é claro. Mas quando eu multiplico x quadrado, ela vai ficar com x elevado a n, né? E assim, quando eu multiplico x aqui, também vai aparecer x elevado a n. Ou seja, as três próximas séries têm x elevado a n. Só que uma começa de 2, uma começa de 1 e outra começa de 0. Nosso objetivo sempre é deixar as potências de x iguais, né? Essa está diferente. Então, eu faço aquela mudança de variável. N menos 2 igual a N', que nos dará somatório de N de 0 a infinito, N mais 2, N mais 1, a N mais 2, X a N. E aí, eu repito todo o resto. N igual a 0 e N igual a 1 de Então, o que vai acontecer? Estou aqui com a soma. Vou separar só os termos de ordem n igual a 0, tá bom? Quem tem termo de ordem igual a 0, o primeiro somatório e o último. No primeiro somatório vai ficar 2 a 2 e no último, menos a 0. Tudo bem? Agora eu separo, eu tiro o termo de ordem n igual a 1. Só quem não tem n igual a 1 é o segundo somatório. Todos os outros têm. Então vai ficar n igual a 1, vai ficar 3 vezes 2 a 3, né? Mais A1 menos A1. X. Como todos os somatórios têm termos de ordem n igual a 2 em diante, então eu escrevo em forma de somatório aqui. Vou colocar em evidência o x a n. Então vai ficar n mais 1, n mais 2 a n mais 2, mais n vezes n menos 1 a n, mais n a n menos a n. Tudo vezes x elevado a n e dando zero. Então aqui a gente tem algumas informações. A primeira é que A2 vai dar A0 sobre 2, né? A3 vai ser nulo. A3 vai ser nulo aí. Não é isso? Conferindo aqui, ó. Foi o caso n igual a 1. N igual a 1, 1 a 1, menos a 1. Aí vai anular esse, aqui vai ficar 3 vezes 2 a 3. Então isso aqui é zero, somente se a 3 for zero. E isso aqui tem que ser zero. Mas olha só. Se eu pego esse cara aqui, igual a zero, observe, quando eu desenvolvo aqui,
n a n, vai ficar n quadrado a n e menos n a n. Aí esse n a n vai com esse menos n a n que aparece do menos 1 aqui. E aí eu junto n quadrado a n menos 1 a n. Quando eu isolar o a n sobre 2, eu vou ter 1 menos n quadrado a n sobre n mais 1, n mais 2. Mas 1 menos n quadrado é 1 menos n vezes 1 mais n. Então aqui vai ficar 1 menos n a n sobre n mais 2. Essa é a regra de recorrência que a gente tem aí. Lembra que eu tenho a 2, a 0 sobre 2, e isso até concorda com o que está aqui, porque se você colocar n igual a 0 aqui, ó, na esquerda dá A2, e aqui vai dar a 0 sobre 2. É exatamente o que está aqui. Essa informação concorda com minha regra de recorrência. Então vamos lá. Já tenho A2, a 0 sobre 2, A3 é 0, eu tinha A1, que é qualquer coisa, né? A4, o que é A4? É quando n é 2, então vai ficar menos A2 sobre 4, e aí só que a 2 está ali atrás, né? Então fica A0 sobre 2 vezes 4. A5 é quando n é 3, então vai ficar menos 2 A3 sobre 5, isso dá 0. A6 é quando n é 4, então vai ficar menos 3 a 4, né? Sobre 6, substituindo aqui dá isso. Substituindo vai ficar mais, né? 3 a 0, 2 vezes 4 vezes 6. A7 é quando o n for 5. Quando o n é 5, eu tenho menos 4 a 5 sobre 7, 0 também. Então, já percebo o padrão para os termos de ordem ímpar. Todos estão se anulando. A8 é quando o n é 6, então vai ficar menos 5 sobre menos 5 vezes, né? Vezes A6 sobre 8. Aí quando eu substituo o A6 que está logo aqui em cima, aí fica menos 3 vezes 5 a 0 sobre 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8. Então eu percebo um padrão também nos pares. Os termos de ordem par, como eles são? Eles têm aqui, ó, menos 1 elevado a n mais 1, não é isso? Porque veja, quando n foi 1, o sinal foi positivo. Quando n foi 2, o sinal foi negativo. Quando n foi 3, o sinal positivo. N4, o sinal negativo. Então, para n ímpar, isso está dando positivo, para n par está dando negativo. Ok? E aí, o que eu estou fazendo? Veja que o que eu estou fazendo ali é multiplicar os números ímpares em cima e os pares embaixo. Multiplico os ímpares em cima e os pares embaixo. Então, tem 3
vezes 5, e até qual ímpar eu multiplico em cima? Até o ímpar que é anterior àquele par que tem 2 unidades abaixo. Então, veja, ó, aqui eu multipliquei até o ímpar anterior ao par anterior, certo? O par anterior é 2, o ímpar anterior a ele é 1. O par anterior é 4, o ímpar anterior a ele é 3. O par anterior é 6, o ímpar anterior a ele é 5. Então, o par anterior é 2n menos 2, o ímpar anterior a ele é 2n menos 3. E embaixo, esse produto de pares eu posso escrever assim, ó, 2 elevado a n vezes n fatorial. Você pode, você pode colocar 2 em evidência aqui, vai aparecer o quê? 2 elevado à quantidade de fatores, e o que sobra é o fatorial da divisão do último, da metade do último, ok? Então, esse cara aqui é importante, né? Termo geral da parte par. Então, lembra que o y é esse cara e que a gente pode, já vou escrever logo, que a gente pode dividir em parte par e em parte ímpar. A parte par tem o termo geral do jeito que está ali, ó. Então vai ficar a zero menos 1 elevado a n, multiplicação dos ímpares até 2n menos 3, x elevado a 2n, isso sobre 2an vezes n fatorial. E a parte ímpar, observe que ela começou a se anular no A3. Então, ela só tem termo n igual a zero, que é A1x. Agora, a gente tem essa equação aí chamada equação de Hermite, e para mostrar que ela admite polinômios como soluções, certo? Então, vamos para a tabela aí. Tem a equação de Hermite, eu vou copiar ela de novo. Porque ela aqui outra vez, ela é y, duas linhas, menos 2x y', mais tem um lambda que é 2m, tá? Igual a zero, com m sendo um número natural. Natural. Nessa equação, quem é p de x? Menos 2x e q de x, 2m, são funções, são polinômios. Vou escrever assim, para a justificativa ficar contida aí. São polinômios. E, portanto, funções analíticas em torno de x0 igual a zero. Pelo teorema 1, essa lá no slide está como equação 4. A equação 4 possui soluções
Na verdade, as soluções delas são desse tipo. São da forma... São analíticas, né? Ou seja, são da forma y igual a n igual a zero, a infinito, a nx a n. Então, o que a gente faz? A gente substitui isso lá, vai ficar somatório de n a 2, de 2 a infinito, n menos 1, a n, x a n menos 2, menos 2x, y', que é somatório n de 1 a infinito, n a n, x a n menos 1, mais 2m, 2my, somatório n de 0 a infinito, a n, x a n, igual a zero. Olha só, aqui quando eu multiplicar vai ficar x a n, mas o limite inferior da soma é diferente. Eu não ligo para isso. O que eu tenho que me preocupar é com isso, certo? Então eu faço aquela mesma mudança de variável. Eu nem vou escrever agora qual é, vocês já estão craques. Vou multiplicar esse 2x aqui dentro, então fica 2n a n, x a n. Vou multiplicar esse 2m lá dentro, então fica 2m, né, a n, x a n. Agora eu vou colocar, vou fazer o quê? Ó? Essa começa de 1 e as outras duas começam de 0. Então eu vou separar o termo de ordem n igual a 0 da primeira e da última e depois fazer a soma a partir de 1, certo? N igual a 0 fica 2 a 2 mais, ali quando n igual a 0 fica 2m a 0. E agora, com n a partir de 1, eu tenho n mais 1, n mais 2 a n mais 2. Eu vou juntar esses dois aqui, certo? Esses dois aqui. Tem a n em comum, tem 2 em comum também. Vai ficar mais 2m menos n a n. X a n igual a 0. Isso aqui igual a 0 vai nos dizer que A2 é menos m a 0. Isso igual a 0 vai nos dar a nossa regra de recorrência, que é 2n menos m a n sobre n mais 1, n mais 2. O exercício ele não pede propriamente que a gente mostre toda a solução, mas ele quer que a gente perceba que ele tem uma solução polinomial. E para isso, basta a gente observar o seguinte: m é um número natural lá na nossa hipótese. Então, em algum momento, eu vou ter um n igual a m aqui. De modo que o termo n mais 2 vai anular. Certo? E quando ele anular, ele vai anular todo mundo que é duas vezes depois dele. Que é duas unidades depois dele. Vamos só perceber aqui, quer ver? Quem é A3? O A2 eu já tenho ali. A2 é menos m a 0. E A3? A3 é quando n igual a 1, né? Então vai ficar 2. Só para a gente enfatizar aqui,
A2 é quando n igual a zero, né? Quando n igual a zero, aqui embaixo fica 2. Aí por isso que cancela com esse 2, fica menos m. Então está compatível com o que a gente já tinha, tá? Então fica 1 menos m a 1 sobre 2 vezes 3. Ok? Quem é 4? A 4 é 2 vezes 2 menos m a 2 sobre 3 vezes 4. Só que o A2 está em cima. 2 vezes m, 2 menos m, a 0 sobre 3 vezes 4. A 5. A 5 é 2. 5 é quando n igual a 3, né? 3 menos m a 3 sobre 4 vezes 5. Só que o A3 está logo em cima. 3. O A3 está logo em cima. Então vai ficar 4, certo? Vai ficar 2 vezes 2, que é 4, né? Esse 2 daqui com 2 de lá. 4, vou colocar 2 quadrado. 2 quadrado é 3 menos m, 1 menos m, a 1 sobre 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 é 5 fatorial. Vou escrever assim. E o A6? O A6 é 2 vezes, é quando n é igual a 4. 4 menos m, a 4, 5 vezes 6. E aí eu substituo o cara que está aqui em cima, aí vai ficar menos também, né? Menos m, 2 menos m, 4 menos m, a 0, faltou 2 ali, faltou 2, menos 2 ao quadrado. Sobre, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 ao cubo, eu vou multiplicar um 2 embaixo também, para poder escrever o fatorial. Certo? E o A7? O A7 é 2 vezes. 7 é quando n igual a 5. 5 menos m a 5, 6 vezes 7. Aí vai ficar, substituindo o que está em cima, 2 elevado ao cubo. 5 menos m, 3 menos m, 1 menos m, a 1 sobre 7 fatorial. Indutivamente, deduzimos que o A2N ele vai ser menos 2AN, M, 2 menos M. Observa aqui, ó, eu fui até onde eu vou, né? Eu vou até 2, aqui eu fui até 2, então eu fui até o par anterior. Aqui eu fui até 4, eu fui até o par anterior. Então eu vou até o par anterior também, que é o par anterior a 2n, é 2n menos 2, menos m, a 0, tudo isso dividido por 2n fatorial, e a2n mais 1 é 2 elevado a n,
E também, se a gente observar, a gente vai ter o ímpar anterior. Eu vou multiplicando 1 menos m, 3 menos m, 5 menos m. Aqui, ó, 3 é o ímpar anterior a 5, 1 é o anterior a 3, 5 é o anterior a 7. Então, eu multiplico até o ímpar anterior. 1 menos m, 3 menos m. O ímpar anterior a 2n mais 1 é 2n menos 1. Se m é par, então a sequência A2n se anula a partir do termo onde esse último fator se anula. Qual o termo? É quando o m for igual ao 2n menos 2, né? Então, m igual a 1 mais m sobre 2. Ele é par, isso aqui está bem definido como um número natural. E, e portanto, chamar de y1, que é um polinômio que começa do A0, né? A0 mais. Aí vai ter o A2, né? O A2 é menos m a 0. Vou deixar aqui, ó. Menos m a 0, só que é x quadrado. Vai ter menos. E aí o coeficiente, esse coeficiente aqui, ele é o que anula, né? Então, eu vou até o A2n menos 2, né? A2n menos 2. O A2n menos 2 vai ter 2 elevado a n menos 1. M, vou escrever assim, m menos 2 até 2n menos 4 menos m, x elevado a 2n menos 2, tudo sobre 2n menos 2 fatorial. Esse cara aqui, veja que é um polinômio. Da equação de Hermite. Quando m é par. Vou deixar para vocês aqui, que a gente já passou da hora. Vou deixar para vocês verificarem o caso m, caso em que m é ímpar. Exemplo 4 aqui, vou deixar como exercício para vocês também. E
tem esse exercício 1 aqui, que é a equação de Legendre.